Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia tão especial. Obrigada porque, mais uma vez, nesses dias de sábado, estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. Agradecemos por todos que estão aqui, agradecemos por esse movimento e agradecemos por tudo quando o Senhor tem nos ensinado até aqui. Pedimos que, mais uma vez, a Tua bênção esteja sobre esse estudo, conduzindo a irmã Gayle nos seus pensamentos, nas suas palavras, e que o Senhor possa abrir as nossas mentes e os nossos corações para estar receptivos também. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Once again, happy Sabbath to everyone, and it's so awesome that we can be able to still communicate like this. Mais uma vez, feliz sábado a todos, e é muito bom que a gente consiga ter essa comunicação entre nós dessa forma. And this evening, my topic is going to be everyday sexism. Para hoje, o meu tópico vai ser sexismo diário. And just the topic on sexism itself, it's actually a broad topic. Esse tópico de sexismo é um tópico bem amplo. But today I'm going to focus just on sexism on women. Mas hoje eu vou focar no sexismo particularmente que mulheres enfrentam. And as Brother Cristiano said, if anybody wants to contribute, they can do the process of picking up your hand so you are able to speak. Então, tal como o irmão Cristiano mencionou, se alguém quiser falar, vocês podem levantar a mão e escrever no chat. Okay, so as we continue, sexism, what is actually sexism? Então, a gente vai começar com a seguinte pergunta: o que é, na verdade, sexismo? Sexism is prejudice or discrimination based on one's sex or gender. Então, o sexismo seria algum tipo de preconceito em relação a sexo ou gênero. Also, sexism can affect anyone. Também sexismo pode afetar qualquer pessoa, but it primarily affects women and girls. Mas especialmente ela afeta mulheres e jovens. Sexism has also been linked to stereotypes and gender roles. Também o sexismo está linkado a estereótipos e papéis de gênero. And also may include the belief that one sex or gender is superior to another. E também existe essa crença de que um sexo, o gênero, é superior ao outro. The different types of expression of sexism. Então, a gente tem diferentes expressões no sexismo. You have an act. Você tem o ato. You have a word. Você tem a palavra. You have images. Você tem as imagens. And you have gestures. E também nós temos o gesto. All this based on the idea that some persons, tudo isso baseado na ideia que algumas pessoas, most often women, e grande parte das vezes as mulheres, are inferior because of their sex. Elas são inferiores devido ao seu gênero. So how harmful is sexism? Então, o quão prejudicial pode ser o sexismo? Sexism, it produces the feeling of worthlessness. Esse sexismo, ele dá a sensação de que a pessoa é desvalorizada. You have self-censorship, which means control over what one says. Também te dá a sensação do autocensuriamento. It also has changes in behavior. Também existe a mudança nos comportamentos. And it also has deterioration in health. E também isso pode afetar a sua saúde, deteriorando ela. Sexism actually lies at the root of gender inequality. Então, o sexismo está na raiz da desigualdade de gênero. It affects, like I said, the women and girls in most cases. E na maior parte dos casos, como eu mencionei, isso afeta as mulheres e afeta as jovens também. And sexism is present in all areas of life. Infelizmente, o sexismo está presente em todas as áreas da nossa vida. Let's see what the Human Rights Channel says about this. Vamos ver agora o que o canal de direitos humanos diz em relação a isso. 63% of women journalists, for example,
Por exemplo, 63% de mulheres jornalistas have always or constantly been confronted with verbal abuse. sempre são confrontadas com algum tipo de abuso verbal. We see that women spend almost twice as much time as men in housework. Sabemos também que as mulheres gastam o dobro do tempo, mais do que os homens, fazendo as tarefas domésticas. Also, violence on sexism sometimes starts with a joke. E às vezes essa violência de sexismo começa até com uma piada. We find that individual acts of sexism may seem gentle. Às vezes esses atos de sexismo podem parecer coisas bem gentis, but what does it actually bring? Mas na verdade, o que isso traz? It actually creates a climate of intimidation. Mas o que isso cria é algum tipo de clima de intimidação. It brings on fear and insecurity. E traz o medo e a insegurança. This leads also to the acceptance of violence. Isso então faz com que a gente aceite a violência, which is mostly with the girls and women. Que, como eu mencionei, maior parte das vezes é para mulheres e para jovens. And where does most of this violence lead us to? E a maior parte das vezes, essa violência nos leva para onde? It leads us to murder. Ela nos leva para o assassinato, rape, para o estupro, sexual violence, violência sexual. It leads to stalking, leva ao comportamento de stalker, physical or psychological violence. E a violência tanto física como psicológica. Where you will have the sexual harassment continuously. Onde você tem essa perturbação sexual continuamente. You will also find there's often threats. Você também se depara muitas vezes com situações de ameaça. You'll have sexualization of women, where it's to make something sexual in character. Às vezes nós também temos o que a gente chama de sexualização da mulher, que é criada uma imagem em torno da mulher. You have shaming of the woman. Temos a demoralização da mulher. You have comments on appearance. E também várias vezes comentários em relação à aparência da mulher. And you have the sexist language and jokes. E aí vem essa linguagem sexista e as piadas sexistas. As we just put that aside for a little while. Se a gente colocar tudo isso de lado um pouco. And we see now the day-to-day life of women. E a gente for olhar para a vida diária das mulheres. I just want to give you an example of a scenario. Eu só quero dar um exemplo de um cenário. Eu vou compartilhar aqui na tela esse exemplo. Today, while women help men bring in bread, for example. Então, por exemplo, hoje em dia, enquanto as mulheres ajudam aos homens com o seu ganha-pão diário, men in return do not seem to be too inclined to help them bake it. Muitos em troca nem sequer estão dispostos a ajudar as mulheres a cozinhar esse pão. Why? A woman had to wake up, for example, a woman had to wake up 5 in the morning to cook for the day. Por exemplo, as mulheres elas acordariam 5 horas da manhã para começar a preparar as refeições do dia. Before heading out to work because her husband did not like stale food. E ela teria que fazer tudo isso porque antes de ir para o trabalho, porque o marido não gosta de comida aquecida do dia seguinte, do dia anterior, perdão. Just as in our mother's time, it was common to see women as only homemakers. Tal como no tempo dos nossos pais, das nossas mães, a gente tinha o costume de ver as mulheres fazendo apenas tarefas domésticas. Now it is common to see women walk tight ropes between work and home. E agora a gente começa a ver as mulheres tendo que trabalhar fora e ainda tendo que trabalhar em casa, uma coisa paralelando a outra. And live an impossible life of exhaustion, as we see in this picture. E então as mulheres têm que viver uma vida de contínua exaustão, tal como é representada nessa imagem. There's one thing with sexism that we need to also remember.
Existe uma coisa com o sexismo que a gente também precisa lembrar. Women are not born with hidden magic that enables them to cook, As mulheres, to cook better. elas não nasceram com uma mágica escondida que as permite cozinhar melhor. Nor are they more resilient to the heat in the kitchen. E nem elas são mais resilientes ao calor que a gente sente dentro da And cozinha. why is this important, this actual statement? E por que isso é importante? As it is said, women are not born with some magic special habits or ways or to be able to do extra things that men cannot do. Tal como eu mencionei, as mulheres não nasceram com essa mágica ou algum superpoder escondido, onde elas conseguem fazer todas essas coisas que os homens não conseguiriam fazer. And also, look at this, nor are they more resilient to actually heat in the kitchen. E novamente eu digo, as mulheres também não são mais resilientes ao calor que é sentido dentro da cozinha. So if cooking can be taught to girls, Então, se cozinhar pode ser ensinado para as meninas, para as mulheres, it can also well be taught to boys. da mesma forma, isso pode ser ensinado para os meninos, para os homens também. We see that too many times it is the woman who needs to rush home and get dinner ready. A gente vê que, em grande parte das vezes, são as mulheres que têm que apressadamente correr, chegar em casa e ter o jantar pronto. After and equally, this is an important also a statement, after an equally demanding day at work, equally meaning the same as a husband, E é importante notar que a mulher passou um dia, eu queria destacar essa palavra, igualmente cansativo de trabalho, um dia igual de trabalho. while her counterpart is allowed to properly relax when he gets back from work, E enquanto isso, a sua contraparte, o seu marido, pode tirar um tempo para descansar quando chega do trabalho. he watches TV, Ele senta, assiste TV, he does his thing, faz as suas coisas, because, well, men need, this is how some men think, because some men need their time to unwind. It's their time to unwind. e alguns homens ainda têm em mente que fazem isso porque eles precisam do seu próprio tempo para relaxar. While the woman, she does not have that time to unwind. She needs to rush in from work and carry on doing her thing that she needs to do in the house. Enquanto as mulheres, elas não têm esse tempo para relaxar, porque logo elas têm que fazer todas essas tarefas domésticas que exigem dentro de uma casa. We know there are some tribes out there. So, for example, there's a tribe called the Bengal tribe. Eu gostaria de dar um exemplo de uma tribo que é chamada a tribo de Bengal, which have been doctrinized, and their culture is based on this type of treatment towards women and girls. Então, essa tribo especificamente, ela foi doutrinada, ela foi ensinada a ter esse comportamento e a treinar as mulheres da tribo a ter esse tipo de comportamento. As women become more and more aware of their needs and their wants, As mulheres cada vez mais estão se tornando cientes do que elas necessitam e do que elas querem. they are beginning to realize that they don't have to compromise E elas então começam a entender que elas não precisam abrir mão de certas coisas. until their backs hurt anymore. Até que os seus corpos, as suas costas doam tanto. Because men need to know that they are also functional adults. Porque os homens também precisam aprender que eles são adultos funcionais. In the home and in the workplace, etc. Tanto dentro de casa como no ambiente de trabalho. We know in the 50s, Nós sabemos que nos anos 50, they no longer apply today in our world. The things that they did in the 50s, as coisas que aconteciam nos anos 50, nós sabemos que nem são mais aplicáveis para os dias de hoje para nós. so for instance, when Ellen White reminds the women to be keepers of the home, how do you feel about that? Por exemplo, como é que vocês se sentem quando vocês leem escritos da Ellen White que dizem que as mulheres devem ser as guardadoras do lar? In this dispensation that we believe in equality,
principalmente nessa dispensação que a gente acredita em igualdade. This is something for all of us to think about. Isso seria uma pergunta para todos nós pensarmos. It's time to open the kitchen door Está na hora da gente abrir a porta da cozinha to all the members of the family. para todos os membros da nossa família. Time to get those kitchen shackles off women. E é preciso que a gente chegue ao tempo em que a gente tire essas correntes que aprisionam as mulheres. I want to bring in a story of a woman. E agora eu gostaria de falar da história de uma mulher. This is a true life story that took place in her life. E é uma história, é algo baseado numa história de vida real que aconteceu com essa mulher. And she actually writes everyday sexism. E assim ela descreve sexismo diário. And it starts like this. The man who appeared as I sat outside a cafe. Apareceu para mim um homem enquanto eu estava sentada numa padaria, num local para tomar café. And he seizes my hand. E ele tocou na minha mão. And he refuses to let my hand go. E ele se recusa a largar a minha mão. Then I had the guy who followed me off the bus. Depois eu também me deparei com um homem que me seguiu quando eu pulei do ônibus, saí do ônibus. And he makes these suggestions of sex. E ele começa com essas sugestões relacionadas a sexo. And he follows me all the way to my door. E ele me segue até eu chegar à porta de casa. The man who made a sexual gesture and he shouted. Esse homem que olhou para mim com atos sexuais, gestos sexuais e gritou. I'm looking for a wife, he says. Estou procurando uma esposa, o homem diz. From his car, I walked home after a long day. He makes this gesture from his car as I walked along the way. Esse homem, então, continua com esses atos sexuais e essas palavras à medida que eu fui caminhando todo esse percurso. And then I, the woman, I shouted back at him and said, keep looking. E a mulher gritou e disse, pode continuar olhando. But obviously when she says that, she was with fear. Mas, obviamente, que quando ela responde dessa forma, ela já responde com medo. And she says, as I walked home, e ela diz, à medida que eu fui caminhando para casa, I started for the first time really to think. Eu parei pela primeira vez e eu pensei about how many of these incidents I was putting up with day to day. Quantos desses incidentes eu já tolerei no meu dia a dia? And then she says, I thought about the night a group of teenage boys. E ela continua dizendo, eu lembrei de uma noite em que um grupo de adolescentes, meninos, had casually walked up behind me in the street. Casualmente me confrontaram na rua. And one of them grabbed me. E um desses meninos me agarrou. But they grabbed me hard. Mas me agarrou com tanta força. And where did they grab me? E onde é que eles me agarraram? They grabbed me between my legs. Me agarraram entre as pernas. She says, I recalled the boss. E eu lembro do chefe, do meu chefe, would send me emails about his sexual fantasies. Que me enviava e-mails em relação às suas fantasias sexuais. And then what does he do? E o que eu fazia? He terminates my freelance contract with him. Ele terminou o meu contrato de freelancer que eu tinha com a empresa. With no explanation. Sem explicação. Almost immediately after learning that I had a boyfriend. Sem tentar nem sequer entender que eu tinha um namorado. He did that because he was upset because he realizes that I have a boyfriend, so he terminates my contract. Então, esse chefe, ele estava tão chateado, tão bravo, quando descobriu que eu tinha um namorado, que nem considerou, mas cancelou o meu contrato, terminou meu contrato de freelancer. And then she says, I remember the men who cornered me late one night. Ela continua dizendo, depois eu também lembrei de um homem
que me encostou, né, num campo bem tarde, uma noite, and shouting obscenities, e que gritava coisas bem obscenas, offensive sexually words. palavras sexualmente ofensivas. And the more these incidents came back to me, E quanto mais eu lembrava desses incidentes, the more I wondered why I played them down at the time, playing them down, why I didn't bother, why I ignored it at the time. e ela ia pensando sobre isso e questionava por que eu nunca liguei para essas coisas, por que eu diminuí a importância dessas coisas, Why I never complained. por que eu nunca reclamei sobre essas coisas. I thought this kind of thing was just part of life. I thought it was just part of life. E ela diz, eu pensava que essas coisas eram parte da vida, que acontecia desse jeito. Or rather, part of being a woman. Ou pior ainda, isso faz parte na vida diária de uma mulher. I asked, how many more women and girls have the same story out there? E ela para e questiona, quantas mulheres e quantas jovens têm a mesma história por aí? The answer, many. E a resposta seria muitas. This inequality, this pattern of casual intrusion, Então, esse padrão de desigualdade de gênero, essa intrusão, esse tipo de intrusão, whereby women could be lured at, onde as mulheres elas são assediadas, where they are touched unwillingly, onde os homens tocam nas mulheres sem elas quererem ou permitirem, where they are harassed and abused, quer seja em situações onde elas são abusadas this is all e perturbadas também. this is all part of sexism. Isso tudo faz parte de sexismo. And if sexism means treating people differently or discriminating them against them purely because of their sex, Se sexismo significa discriminar alguém, particularmente por causa do seu gênero, then women were representing this on a nearly day-to-day basis. então as mulheres estão representando isso numa base diária. Today we still have comments like this. Hoje em dia a gente ouve ainda comentários desse tipo. Sexism doesn't exist anymore. Sexismo já não existe mais. People don't want to acknowledge it. As pessoas não querem reconhecer isso, They don't want to talk about it. não querem falar sobre isso. And it's not just men who take this view. E pior, não são só os homens que têm essa visão. It is women too. As mulheres também têm esse tipo de visão. When we start looking at the statistics on average, Quando a gente começa a olhar para essas estatísticas, more than 2 women are killed every week by a current former partner. mais de 2 mulheres são mortas semanalmente pelo seu parceiro. And this is very frightening. Isso é algo bem assustador. That there is a call to the police every minute about domestic violence. A cada minuto a gente vê ou ouve de chamadas que são feitas para a polícia por causa de violência doméstica. And a woman is raped every 6 minutes. E a cada 6 minutos uma mulher é estuprada, adding up to more than 85,000 rapes and 400,000 sexual assaults. Isso leva a mais de 85,000 rapes, 85 mil estupros 400,000 sexual assaults per year. e 400 mil 400,000. incidentes de sexuais por ano. Assédio sexual por ano. So I ask, is sexism serious? Então a minha pergunta é, será que o sexismo é sério? Yes. Claro que sim. The shocking thing is that girls under the age of 18 are also victims. A coisa mais chocante é que as meninas com menos de 18 anos também são vítimas desse assédio. They are victims of these lurings on the streets. São vítimas dessas perturbações na rua, The shouting of the names,
desses homens gritando esses nomes para elas. Frightening enough, even when they are dressed in their school uniforms, E é tão coming assustador from school. que isso acontece quando elas até estão de uniforme voltando da escola. So this is actually a common experience that girls go through. Então é apenas uma experiência comum de que essas meninas, essas jovens passam no dia a dia. What ends up happening to these young girls? E o que acaba acontecendo com essas jovens? They start having this obsessive focus Elas começam agora a ter esse foco obsessivo and to look at particular things para olhar para coisas em particular. where, for example, Por exemplo, you have this 10-year-old girl você tem uma menina de 10 anos and she gets this comment, e ela ouve esse comentário. and this comment is about her legs. Esse comentário é em relação às pernas dela. This comment is, "You've got beautiful legs." Alguém diz, você tem umas pernas lindas. Never ever thinking anything about her legs. Nunca ela parou para pensar nada em relação às pernas dela. She just thought they were just something I walked on, she E ela says. apenas dizia, eu só achava que era algo que me ajudava a caminhar. So they put something on her head, put something for her to think about. Então, alguém incutiu algum pensamento na cabeça dessa menina para ela começar a pensar sobre isso. Because of sexism, many girls destroy their lives. Por causa do sexismo, muitas jovens acabam destruindo a sua vida. Because they either want to get to a place Ou porque elas querem chegar a algum lugar to please the next person that made these comments. para agradar a pessoa que fez esses comentários. They start going on pills to take for diet. Começam a tomar remédio para elas poderem emagrecer, so they can avoid these negative comments. para que elas possam parar de ouvir esses comentários negativos. They get sick, Elas ficam doentes, they suffer from depression, começam a sofrer depressão, and they start having eating disorders. e assim elas começam a ter desordem alimentar. And this is all because of sexism. Tudo isso por causa do sexismo. Our lesson today is not very long, A nossa aula de hoje, ela não vai ser muito longa, but it's just basically to part one, to put on what is to think about sexism. mas é basicamente a parte 1 do tema, para que a gente possa, dessa semana, para que a gente possa começar a pensar sobre essas coisas. In the movement, we have 5 types that we spoke about relationships. A gente tem falado muito no movimento de 5 tipos de relacionamentos. I put a little story together. E eu montei um cenário. When sexism hits home. E eu dei um título para isso, quando o sexismo bate à nossa porta. And here I'm going to speak of brother and sister. E eu quero falar sobre esse relacionamento de irmão e irmã. And the story starts like this. E o cenário seria assim. Where you have brother first. Primeiro você tem o irmão. And the brother's on the road. E esse irmão está caminhando na rua. And the brother sees girl. E esse irmão vê uma menina na rua. And he says, "Hi, beautiful." E eu disse para a menina, oi linda. What's your name? Como você se chama? And then he continues to her and he says, "Hey girl," because she ignores him. A menina ignora esse irmão, o menino, e ele grita novamente, ei, I'm talking to you. Estou falando com você. And there's still no answer. E continua sem resposta. Brother says, e o irmão diz, you have a sexy body. Você tem um corpo sexy. Can I take you home? Posso te levar para casa? The girl, e a menina, she's disgusted, se enoja, and she runs home. E ela foge para casa. Then the other scenario is the sister. Agora a gente vai para outro cenário que é da irmã. Remembering this is a scenario of home. Lembrando que eu estou falando desse cenário de casa, né? O relacionamento de irmão e irmã.
que acontece com o irmão, e agora a gente vai ver o que acontece com a irmã. So the sister is walking on the road, Agora, a irmã estava caminhando na rua and the também. same thing happens. She sees the boy, A mesma coisa acontece. Ela vê um rapaz, and the boy says, "Hi, sexy," e o rapaz diz para ela, oi, sexy. and she ignores him. E ela vai ignorar o rapaz. And then he says again, he says, "Hey, I'm speaking to you," E ele grita novamente, ei, tô falando com você. and she ignores him. E ela ignora. He says to you, "You have a beautiful body. E o rapaz diz, você tem um corpo bonito. Can I take you home?" Posso te levar para casa? Devastated, she runs and she tells her brother. Devastada, agora a menina corre para casa e conta para o irmão o que aconteceu. Can we already see the scenario here? Vocês já conseguem ver o cenário aqui? What is the difference in the story? Qual é a diferença nessa história? This story to the other stories that the other topic that I had spoken about now. Qual é a diferença desse cenário que eu falei agora do cenário que eu apresentei anteriormente daquela mulher? The difference, yeah, there is no difference in the story. A resposta seria que não existe diferença alguma nessa história. Why? Por quê? If you and I in the movement Se eu e você que estamos nesse movimento, do not understand the dangers of sexism, for example, por exemplo, não entendemos os perigos do sexismo, racism, racismo, homophobia, homofobia, nationalism, etc., nacionalismo e assim por diante, and defend what is correct and just, e se a gente não defender aquilo que é correto, aquilo que é justo, defend equality, se a gente não defender a igualdade, not only do we play the same role as the perpetrators, não só a gente faz esse mesmo papel do perpetuador, but like the last scenario that I gave, mas também olhando para esse último cenário que eu mencionei, of our own members of our family becoming victims of sexism. a gente vai começar a ver que os nossos próprios membros da nossa família são vítimas desse sexismo. Here we have the brother and the sister, Aqui a gente teria o cenário de um irmão e de uma irmã, where the sister was being having this problem of sexism on the street, a gente vê essa irmã passando por esse problema de sexismo na rua, where the brother was actually a perpetrator of the sexism, mas esse irmão também é um perpetuador desse sexismo. Where does it bring us to? E para onde isso nos leva? The males in our family Os homens da nossa família sometimes forget that they have mothers, muitas vezes esquecem que eles têm mães, sisters, irmãs, wives, esposas, that are actually main victims of sexism. que em grande parte das vezes são as vítimas principais do sexismo. That is why the men in this movement need to stand up for sexism. Por isso que os homens desse movimento devem se levantar contra o sexismo. Because when your child or your sister or your mother leaves the house, Porque quando a sua filha, a sua mãe ou a sua irmã saem de casa, she becomes a victim of this habit. elas são vítimas desse tipo de acontecimentos. And also, frightening, in 2021, actually in 2020, E assustador que em 2020, when the COVID-19 started, quando começou essa pandemia do Covid, the cases of sexism and the abuse inside the home foi aí que os casos de abuso e de sexismo dentro dos lares had risen to such a point dispararam até um ponto that it is actually so frightening que é realmente assustador. that we don't even need to leave our homes anymore. É assustador que a gente não precisa nem de sair das nossas próprias casas, It happens within the home. porque isso acontece dentro da nossa casa. That is why it is dangerous if we do not understand this message of equality. Por isso que é tão perigoso também quando a gente não entende essa mensagem de igualdade. And as we come to a conclusion of this first part, E para concluirmos a primeira parte desse estudo, we see the churches
nós vemos que as igrejas, are not an exception to sexism. elas não são uma exceção ao sexismo. One of the many things that we have seen, or Uma we see, das muitas coisas que a gente viu e continua vendo that the church had refused to ordain women. é que, por exemplo, as igrejas continuam se recusando a ordenar mulheres. Or having women in leadership. Ou ainda, pior, não querem ter mulheres na liderança. So this is just a continuous thing within the church. Então, isso é algo contínuo dentro da igreja. And so I finally come to a conclusion of this first part. Então, chegamos ao final, à conclusão dessa primeira parte. And the second part, I'm hoping to go on to where we will see sexism with the LGBTQ group. Na semana que vem, no nosso próximo estudo, eu gostaria de abordar o tipo de sexismo que existe dentro da comunidade, ou que a comunidade LGBTQIA+ sofre. And the cruelty that takes place within this group. E a crueldade que acontece com as pessoas desse grupo. May God help us to really understand this message, this midnight cry message that we have. Então, eu oro para que Deus possa nos ajudar a entender essa mensagem do clamor da meia-noite que nós temos. And before we close in prayer, does anybody have a question or any comment to add on? Antes de encerrarmos com uma oração, alguém quer fazer um comentário? Alguém tem alguma pergunta? Obviamente é um assunto extremamente amplo e talvez uma coisa interessante que é concernente a nosso tempo atual é também a realidade do assédio, das agressões que ocorrem no mundo virtual, pela internet, redes sociais. Tá? Eu acho que isso muitas vezes passa despercebido de qual abusivo esse ambiente pode se tornar, e imagino que todo mundo já viu, é só entrar em algum comentário sobre, sei lá, algum post, seja no Instagram, qualquer lugar. Realmente um mundo fora de controle, né? E extremamente abusivo, muitas vezes, e é algo que é extremamente presente, né? Esse assédio nesse mundo, usando a tecnologia. Acho que esse é o termo que você usa. Thank you, Elder Gabriel. And part of this, all these, should I say, techniques or things that the world produce or give us. Então, se eu posso dizer dessa forma, todas essas tecnologias que o mundo nos oferece. Many times we will see, like the adverts, for example. Por exemplo, às vezes a gente vê até nesses outdoors. Many times the woman, she's exposed, her whole body is exposed in a whole total different negative way. Onde até o corpo da mulher é exposto de uma forma tão negativa. And so that is why it gives a lot of the male side, this negative attitude to have towards women. E assim também isso abre as portas para que os homens tenham essa atitude negativa com as mulheres. So it's, it's this world that we live in that has become just so more and more so wicked and so evil. Então esse mundo em que a gente vive cada vez se torna mais cruel. That our little girls, the children, are not even safe anymore. Que até as meninas não estão mais seguras. Thank you for the comment, Elder Gabriel. Anybody else that would like to comment? Obrigada pelo comentário. Mais alguém que queira fazer algum comentário? Eu acho que essa parece extremamente importante, né? E ela deve também servir como encorajamento para a vítima, né? Quem seja que for, entender que não precisa se calar, tá? E que hoje temos uma atitude
pró-vítima, e a gente quer fazer tudo para que essa realidade mude, tá? Principalmente em nosso meio, e que deve ser entendido que a gente não tolera, tá? Esse tipo de comportamento, que sim, hora de falar. Yes, thank you. That is excellent. That is very important. Obrigada, isso é bastante importante. That is why the silence, the women are not silent anymore. Por isso que atualmente a gente vê que as mulheres deixaram de, ou estão pelo menos deixando de estar silenciosas. That is why the story that I brought out of this victim that was going through all this, Por isso que eu trouxe a história de alguém que estava passando por tudo isso. she cries out, and today she's actually fighting against all this abuse. Ela é uma mulher que começa a denunciar todas essas coisas e que está lutando contra todo esse tipo de abuso atualmente. And definitely this movement does not tolerate this type of behavior. E certamente nesse movimento a gente não tolera esse tipo de comportamento. We do have elders and we have our leaders that if you're going through these things, it can be told to. Nós temos líderes e temos anciãos nesse movimento que você pode procurar para falar sobre essas coisas. And wherever you are that is actually going through this, there is help out there. E quem quer que seja essa pessoa que esteja passando por alguma dessas situações, existe sim ajuda. It's actually time to say no. E chegou um tempo em que a gente deve começar a dizer não. It's enough is enough. E a gente tem que dar um chega nisso. Okay. God bless, and let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, thank you once again for your blessed Sabbath day that we have come into. Querido Pai Celestial, muito obrigada mais uma vez por esse sábado abençoado. Lord, sexism is so important. This topic is so important. Senhor, esse tópico de sexismo é tão importante. Thank you, Lord, for showing us and opening our eyes. Obrigado, Senhor, por nos mostrar isso e por abrir os nossos olhos. Continue teaching us and helping us, Lord. Que o Senhor continue nos ensinando e nos ajudando. Help us to be faithful just like you are faithful. E que o Senhor nos ajude a ser fiéis, tal como o Senhor é fiel. Help us to take care of others, Lord. Que a gente possa cuidar dos outros. Help us to be those stones that will call out and shout out for help. E que a gente possa ser essas pedras que estão clamando por ajuda e ajudando outras pessoas. Continue being with each and every one. Que o Senhor permaneça com cada um de nós. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.